Inferência estatística, uma breve introdução ao intervalo de confiança da média populacional. Então, vamos retomar as primeiras ideias sobre a inferência estatística. Nós vimos que a inferência estatística tem por objetivo fazer generalizações sobre uma população, com base nos dados de uma amostra. Salientamos que dois problemas básicos nesse processo são estimação de parâmetros e teste de hipóteses sobre parâmetros. Lembremos que parâmetros são funções de valores populacionais, enquanto estatísticas são funções de valores amostrais. Propriedade dos estimadores. Um estimador T do parâmetro θ é qualquer função das observações da amostra, sendo a amostra representada aqui por x1, x2, xn, o g representa essa função, então T vai ser g de x1, x2, xn. Aqui nós vamos, a inferência estatística, ela se preocupa em estudar as propriedades do estimador, já que é ele que vai ser utilizado para fazer para trazer qualquer conhecimento sobre esse parâmetro da população, ao qual eu não vou ter o acesso, né? Então, a gente usa a amostra para fazer uma previsão desse valor do parâmetro que se refere à população como um todo. Bom, então a gente vai ver também alguns conceitos como acurácia e precisão. A acurácia mede a proximidade de cada observação do valor-alvo que se procura atingir. E a precisão mede a proximidade de cada observação da média de todas as observações. Então, note, no A nós temos o pontinho, a bolinha que está ali no centro, como sendo o nosso alvo. É como se fosse aquilo, representa o nosso parâmetro. E esses xizinhos representam as estatísticas ou as estimativas que a gente obtém com base no estimador, né? Ou seja, eu coleto uma amostra, faço o cálculo dela através dessa função da amostra e vou ter aí os pontinhos esses xizinhos aí representando as estatísticas ou as estimativas. Muito bem, no item A nós temos um estimador não viesado, com pouca acurácia e uma baixa precisão. Ele é não viesado porque ele está ali tentando atingir esse alvo, o alvo está mais ou menos no centro dos tiros. No entanto, ele não acerta precisamente, né? E a precisão dele também, essa distância do ponto central, me dá uma baixa precisão. Já no item B, na figura B, a gente vê um viés, né? Ele está fugindo do alvo e também ele tem pouca acurácia e uma baixa precisão. No item C, a gente vê que ele está em torno do centro, então ele é não viesado, ele tem uma boa acurácia e uma boa precisão, né? Então ele é muito acurado e tem uma boa precisão. Esse é o estimador que a gente teria que escolher, o item C. Já o item D, ele é viesado, porque está fugindo muito do ponto central. Ele é preciso, né? Porque ele está sempre acertando ali um ponto central, mas só que não é o ponto que eu quero. E ele é pouco acurado, porque ele está muito distante do valor alvo que eu quero atingir. Vamos ver o conceito de intervalo de confiança. Então, suponha que queiramos estimar a média MI de uma população qualquer, e para isso usamos a média amostral de uma amostra de tamanho N. O teorema do limite central nos diz que, se o tamanho dessa amostra for suficientemente grande, então x barra, que é a média amostral, vai seguir a distribuição normal de probabilidade com a mesma média da variável x e desvio padrão, o mesmo também da variável x, só que dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Bom, então, vamos definir essa variável E,
que é a diferença entre a média amostral e o parâmetro que essa média vai estimar, né? Então, esse E, ele vai seguir uma distribuição normal com média zero e uma certa variabilidade aí, que é a variância de x barra, né? Que é sigma quadrado sobre E. Bom, então, a partir da distribuição de probabilidade desse erro, né? Que a gente poderia pensar que isso é um erro, né? Entre o que a gente vai estimar com a amostra e o que é, de fato, o valor do parâmetro, este erro tem uma probabilidade de ocorrer, né? Então, após essas manipulações aí que a gente tem, vamos ter lá a equação 11.33, que é a probabilidade do parâmetro μ, que é o que eu quero obter, né? Uma estimativa dele, estar neste intervalo aí x barra menos 1,96 sigma de x barra e x barra mais 1,96 sigma de x barra, esta probabilidade é 0,95. Convém lembrar que μ não é uma variável aleatória, e sim um parâmetro. E a expressão 11.33 deve ser interpretada da seguinte maneira: se pudéssemos construir uma quantidade grande de intervalos aleatórios da forma x barra menos 1,96 sigma de x barra até x barra mais 1,96 sigma de x barra, todos baseados em amostras de tamanho n, 95% deles conteriam o parâmetro μ. Então, agora a gente vai ver uma figura, mas antes de ver essa figura, esse 0,95 a gente chama de coeficiente de confiança. Vamos ver aqui um exemplo ilustrativo do procedimento de intervalos de confiança. Então, aqui está simulado a construção, o método de construção de intervalos de confiança para a média de uma variável que tem distribuição normal, com média 5 e variância 9. E aqui foi simulado o sorteio de 20 amostras de tamanho n igual a 25. Então, cada vez que eu sorteio uma amostra, eu vou construir um intervalo que está representado aí por estas barrinhas aí. Então, você tem o μ igual a 5, que é o valor do parâmetro, você sorteia amostras, 20 amostras, cada amostra, então, vai ser construído um intervalo de confiança. E o que a gente observa aí, nesta figura, é que a maior parte das amostras contém, aliás, a maior parte dos intervalos de confiança contém o valor do parâmetro, que é o 5. Alguns não contêm. Por exemplo, a amostra de número 14, ela não capturou o valor do parâmetro, né? Então, é esse procedimento, é essa técnica que nós iremos nos utilizar, né? Então, a gente vai tirar uma única amostra e vai ter uma confiança com uma alta probabilidade de que o parâmetro verdadeiro esteja contido naquele intervalo que foi estimado. Bom, agora vamos ver esse exemplo. Uma máquina enche pacotes de café com uma variância igual a 100 gramas quadradas. Ela estava regulada para encher os pacotes com 500 gramas, em média. Agora, ela se desregulou e queremos saber qual a nova média μ. Uma amostra de 25 pacotes apresentou uma média igual a 485 gramas. Vamos construir um intervalo de confiança com 95% de confiança para μ. Então, nós construímos um intervalo pegando a média amostral, que é 485, mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão da média amostral, que é o desvio padrão da variável sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, veja aqui, ó, que o sigma de x barra é sigma sobre raiz de n.
E sigma é o quê? Se a variância é 100, então o sigma vai ser raiz de 100, ó, 10. E como o tamanho da amostra é 25, então raiz de 25, 5. Portanto, 10 dividido por 5 dá 2, e esse é o valor que a gente multiplicou ali. O 1,96 está sempre associado ao intervalo de confiança de 95%. Este 1,96 sempre vai aparecer na construção do intervalo de confiança de 95%. Então, simplesmente a gente usou o valor que a gente observou na amostra, que é o 485. E esse 2 aí, então, veio dos próprios dados, né? Aí, fazendo essa continha, nós dizemos que o intervalo de confiança para o parâmetro μ, com 95% de confiança, vai de 481 a 489. O conceito de erro padrão. Então, quando a gente fala de erro padrão de x-barra, ou seja, da média amostral, esse erro padrão vai ser dado por sigma sobre raiz de n, onde o sigma é o desvio padrão do x. Agora, de um modo geral, nós temos a seguinte definição. Se t for um estimador do parâmetro θ, chamaremos de erro padrão de t a raiz quadrada da variância deste estimador t. Então, veja que o x-bar é apenas um caso particular desse t, desse estimador t, né? Então, a gente aqui vai só ver para o estimador x-bar. Mais um exemplo sobre erro padrão e intervalo de confiança. Vamos supor que x tem uma distribuição normal, com média 10 e desvio padrão 2, e que nós extraímos n igual a 100 desta população. Então, vamos obter o erro padrão da média amostral. Esse erro padrão, então, como nós vimos, é o desvio padrão de x dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 100, que é 1/5. Isso, então, é o erro padrão da média amostral, ou seja, o erro padrão de x-barra. Agora, represente o intervalo de confiança de 95% para uma amostra de tamanho n igual a 81 e n igual a 90. Então, o primeiro intervalo vai ser o x-barra, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão, que é 2 sobre raiz de 81. Este, então, é o intervalo de confiança para uma amostra de tamanho 81. Para uma amostra de tamanho 90, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o erro padrão. E nesta aula vimos o conceito de intervalo de confiança para a média da população e como obter o erro padrão da média amostral, como também como obter o intervalo de confiança de 95% para a média populacional.